A Voyager 1 está a 21,7 bilhões de quilômetros da Terra, e recentemente ela conseguiu voltar a se comunicar com a NASA, indicando que ela ainda está operacional e funcionando corretamente. Este é um feito e tanto para a humanidade. É o equipamento que está mais longe de nós já concebido. E provavelmente você deve estar se perguntando: como é que esse negócio ainda está funcionando? São 40 anos no espaço. O meu smartphone não dura tudo isso. E olha que a tecnologia do meu smartphone é muito maior do que a tecnologia que está embarcada na Voyager. Qual é o segredo? Eu sou o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D, mestre em microeletrônica, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o porquê da Voyager ainda estar funcionando. Ou melhor, um dos motivos, logo depois da vinheta. Essa pergunta as pessoas sempre se fazem: por que a Voyager ainda está funcionando e o meu smartphone ele estraga em 3 ou 4 anos? A resposta ela não é assim tão simples. Você obviamente deve ter ouvido falar de obsolescência programada, mas não é este o caso que eu quero abordar aqui. O que eu quero falar com vocês é sobre uma coisinha chamada litografia. O processador que está no seu smartphone, ele provavelmente foi concebido num processo de litografia estado da arte na época de seu lançamento. Por exemplo, ele poderia ter 10 nanômetros, enquanto o processador que está lá no espaço, na Voyager, ele foi concebido em um processo de litografia já considerado maduro para a época do seu lançamento. Nós não sabemos exatamente qual é o processo de litografia utilizado para este processador. Não consegui encontrar a informação em nenhum lugar na internet. Entretanto, dali a 6, 7 anos do lançamento da Voyager, a Intel estava lançando o seu primeiro processador comercial viável, o Intel 4004. O Intel 4004, lançado no início da década de 70, ele era produzido em um processo de litografia de 10 microns. Lembra do exemplo que eu acabei de dar, de 10 nanômetros? Não foi por acaso, é apenas para facilitar um pouquinho os meus cálculos. Mas um processador que fosse fabricado em 10 nanômetros, contra um de 10 microns, ele é 1000 vezes menor, concorda comigo? São 10.000 nanômetros, 10 microns, né? Contra 10 nanômetros. Mas Josias, o que isso tem a ver com o caso da Voyager ainda estar funcionando, cara? No espaço existem partículas que estão simplesmente sobrevoando aleatoriamente pelo espaço. Essas partículas que vêm das estrelas são partículas carregadas de alta energia. O que acontece é que todo e qualquer semicondutor que está no espaço pode ser aleatoriamente atingido por uma partícula destas, uma partícula de alta energia. Como o próprio nome já diz, essa partícula ela é carregada, eletricamente carregada. E se ela atinge aleatoriamente o gate de algum transistor, ela pode causar duas coisas. Um erro temporário, que é a transição do seu nível lógico, seja para nível lógico alto ou baixo, depende se é uma partícula carregada positivamente ou negativamente, ou ainda, a depender do caso, ela pode romper o dielétrico, o isolante, que existem entre as camadas do seu semicondutor, e fazer com que aquele transistor pare de funcionar definitivamente, estragando o seu chip. O fato é que quanto menor for o seu transistor, maior é o efeito dessas partículas sobre os seus gates. Ou seja, se eu tenho uma partícula de alta energia, vamos supor aqui, de 1 GeV, e ela simplesmente atinge um gate de 10 nanômetros, o efeito dessa partícula sobre o gate de 10 nanômetros é muito maior do que o efeito sobre um gate de 10 microns, de 10.000 nanômetros. Então, o que acontece é que um processador mais antigo, de 10 microns, ele vai ser muito mais resistente a partículas de alta energia do que um processador de 10 nanômetros. Apesar do processador de 10 nanômetros ser muito mais veloz, ele conseguir realizar cálculos numa velocidade inimaginável para a década de 70, também possuir capacidades de memória muito maiores, maior densidade de transistores, que vai proporcionar tudo isso já falado, este processador ele é facilmente influenciado por partículas de alta energia. Então hoje em dia existem diversas técnicas para você realizar redundância de circuitos e tornar processadores modernos um pouco mais imunes a essas partículas de alta energia. Mas isso é papo para outra conversa, pois é algo bem mais complexo. A questão é que o simples fato do processador da Voyager ser antigo, de uma tecnologia madura, o torna muito mais resistente para estar no espaço.
E possivelmente este é um dos principais motivos de a Voyager ainda estar operacional. É claro, a arquitetura deste processador, que está embarcado dentro da Voyager, é especial. Foi feito especialmente para aguentar qualquer falha, qualquer erro que tiver. Existem redundâncias ali dentro, mas também temos que colocar na conta o processo de litografia de 10 microns, provavelmente utilizado, muito mais antiquado do que nós temos hoje, que torna este equipamento muito mais robusto, muito mais resistente a partículas de alta energia que estão vagando aí pelo espaço. É justamente por este motivo que não é viável você pegar, por exemplo, uma câmera de 13 megapixels, de 48, 68 megapixels, fabricadas em processos de litografia extremamente modernos e mandar para o espaço. Essas câmeras elas estragam rapidamente, pois justamente elas são bombardeadas por essas partículas e os seus pixels começam a se deteriorar, começam a queimar. Atualmente, para sistemas que vão para o espaço, são utilizados processos bem mais maduros de fabricação, como 180 ou 350 nanômetros, que acabam apresentando uma maior imunidade e resistência a partículas de alta energia. Eventualmente se utilizam processos modernos como 90 nanômetros, 45 nanômetros, entretanto fazendo uso de muita redundância, além de outras técnicas para verificação de erro. Isso me faz lembrar que nós temos uma fábrica de semicondutores no Brasil com um processo de 350 nanômetros que poderia ser amplamente utilizado para a indústria aeroespacial. Afinal de contas, é um processo bem mais maduro e robusto para ser utilizado em ambientes mais inóspitos como o espaço. Espero que você tenha gostado deste vídeo e já deixado o like. Se você quer ver mais assuntos como este, relacionados com tecnologia e curiosidades, deixa aí embaixo nos comentários. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, os comentários também estão aí para isto. Você pode nos seguir em todas as redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Contato para projetos eletrônicos, diretamente aqui com a Bobsin, utilize o e-mail contato@bobsin.com.br. Estamos começando a organizar a nossa agenda para o primeiro trimestre de 2021, com descontos especiais para projetos pré-agendados. Então é isso aí, até o nosso próximo vídeo.